Pessoal, hoje quinta-feira, dia 13 do mês de outubro, a gente está retomando o nosso mercado após o feriado e a gente vai começar o nosso boletim geral um pouco diferente hoje, depois a gente vai comentar com vocês sobre o fluxo, mas primeiro eu gostaria de comentar com vocês sobre o comportamento da moeda americana no nosso país. Pessoal, a gente está com um gráfico aqui mensal do dólar comercial e a gente está englobando aqui praticamente desde o ano de 2008 para cá. Qual foi o comportamento da moeda americana aí no nosso mercado? 2008 foi aquela crise subprime, né? Que é aquela crise do mercado americano, que a gente foi bater lá nos níveis de 2,45, a gente chegou a bater aí até mais de 2,50 aí para a moeda americana no nosso mercado. Depois a gente teve um recuo e depois do ano de 2011 para cá, quando a gente estava lá no patamar de 1,50, a gente só vem galgando aqui valorizações para a moeda americana. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente traçou uma ferramenta de Fibonacci justamente para calcular o que? Uma retração dessa última perna de alta da moeda americana. Inclusive essa última perna de alta ela foi calçada pelos fundos de outubro de 2013 e agosto de 2014. Inclusive, esse patamar, a gente chegou a testar novamente aqueles 2,45 lá de 2008, a gente chegou a testar por duas vezes e depois a gente conseguiu ultrapassar esse patamar e realmente aí a moeda americana o que? Estourou no nosso mercado. A gente foi praticamente dobrar o valor de 2,15 para 4,25 aí no nosso mercado. No final de 2015 a gente começou a ter aqui uma projeção de recuo, depois a gente conseguiu inclusive retomar a alta, a gente não chegou a pegar esses mesmos patamares aí dos 4,25, quase lá, só que depois a gente teve um recuo mais intenso aí para a moeda americana nesse ano de 2016. O primeiro recuo que a gente teve, pessoal, foi exatamente no mês de abril. A gente parou exatamente na primeira retração de Fibonacci, que é 0,382 em 3,45. Depois a gente teve aí uma valorização no mês de maio, depois no mês de junho, simplesmente uma derrocada. A gente foi parar onde? Na retração de meio, ou seja, 50% em 3,20. E durante esses 5 meses a gente está com essa movimentação de 3,20 sendo testada. Por isso que a gente está sempre comentando com vocês aí, quando a gente faz os nossos vídeos sobre o fluxo, sobre esse piso dos 3,20. Inclusive no pregão de terça-feira a gente fechou aí um décimo abaixo e hoje a gente fechou a 3,18 no nosso mercado. Então vamos ficar bem atento. É claro que a gente já está na metade ainda do mês de outubro, a gente tem o final do mês todo para a gente acompanhar a evolução da moeda americana. Porque caso a gente perca esse patamar de preço, a gente tem lá a região dos R$ 3, né? Ou seja, 2,95 aqui como aquela principal retração de 618 de toda essa perna de alta que a gente teve aí desde o ano de 2014 até o ano de 2015. Caso a gente perca esse patamar, pessoal, a gente tem aqui 2,45 como próximo objetivo. Inclusive 2,45 é um forte suporte aí para a moeda americana no nosso mercado. Vamos ficar bem atento nesses níveis de preços aqui para a moeda americana, já que a gente está sempre acompanhando com vocês e o fluxo para esse contrato do dólar futuro está vendedor por parte deles aí no nosso mercado. Bora lá, vamos falar de fluxo? Bom, hoje, pessoal, a gente teve um dia de recuperação no nosso mercado. Hoje, o nosso Ibovespa fechou com uma valorização de 0,16. Inclusive, a gente o quê? Andou na contramão das bolsas internacionais, né? As bolsas americanas fecharam em baixa e a moeda americana, conforme a gente comentou com vocês aí, mais um pregão de baixa. E o fluxo, pessoal? O fluxo estrangeiro, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, dá uma olhada no comportamento deles. Olha que interessante. O fluxo o quê? Vendedor no nosso mercado à vista, mas dá uma olhada no comportamento deles no futuro. O contrato V se encerrou no dia de hoje e o contrato Z a gente está aí com vencimento agora no dia 14 do mês de dezembro. Então, olha a movimentação deles aqui nesse contrato Z. Pessoal, é muito forte. Dá uma olhada aqui naquela evolução que a gente tem de base intradiária, tanto para o mercado à vista e também para o nosso mercado futuro. Olha, primeiro a gente vai comentar com vocês do contrato antigo. Eles ficaram vendedores praticamente aí boa parte do pregão e de 2 horas para frente praticamente inexiste a liquidez, né? Então eles ficaram nessa movimentação aqui de vendas para esse contrato que se encerrou no dia de hoje. E no mercado à vista o que? Ponta vendedora durante todo o pregão, crescente e leilão de fechamento, uma ponta compradora, para não deixar de ser aquela movimentação comum que a gente está careca de saber por parte aí do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Só um adendo, no nosso mercado à vista é o primeiro dia que eles fecham vendedores dos últimos 6 pregões. Vocês estão acompanhando aí o dia a dia no nosso canal, eles todos os dias eles fecharam, inclusive no nosso pregão antes do feriado, o que eles fizeram, pessoal? Eles também fecharam o ambiente comprador no nosso mercado. Ambiente comprador de quanto? De 177 milhões de reais. Inclusive o fluxo desse contrato que está se encerrando no dia de hoje, bem errático. E qual que foi o fluxo que foi assertivo no
no nosso mercado na terça-feira? O fluxo por parte das corretoras estrangeiras no contrato novo. Lembra que eles chegaram a vender 380 milhões de reais? A gente chegou até a comentar com vocês que na posição diária eles estavam ultrapassando 500 milhões de reais. Então, essa movimentação ajudou a queda dos preços no pregão de terça e hoje, olha o que eles fizeram aqui, pessoal. Ponta Compradora Futebol Clube. Inclusive, quando o nosso índice estava caindo nas 2 primeiras horas, já estavam com volume comprador em 170 milhões de reais. É isso que a gente tem que ficar bem atento em relação aí ao fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá nas bases diárias dos nossos contratos, pessoal, olha o que eles fizeram no pregão de hoje. Vocês estão lembrados daquela ponta vendedora de 520 milhões que a gente chegou a comentar com vocês aí no pregão de terça-feira? Inclusive o nosso contrato nem estava com tanta liquidez ainda, eles estavam atuando com uma ponta vendedora bem forte, um pouco mais de 100 milhões no pregão de segunda-feira e mais 380 milhões no pregão de terça. Hoje, pessoal, só nesse movimento de alta do nosso mercado em relação ao fechamento do pregão de ontem, eles recompraram tudo. Então toda aquela venda que eles fizeram, que o mercado realmente deu uma corrigida bem mais intensa aí para o nosso Ibovespa futuro, o movimento de alta hoje já foi suficiente para eles recomprarem praticamente toda aquela posição vendida e eles estão agora com quase 60 milhões compradores aí para esse contrato do Ibovespa futuro. Em relação ao contrato antigo, pessoal, eles tiveram, lembra que a gente comentou daquela ponta de alta do nosso mercado de 1.700 pontos, eles estavam com uma ponta vendedora, né? Então quando o mercado corrigiu, eles recompraram parte e hoje eles ficaram com uma ponta vendedora. Praticamente depois que eles zeraram aquela movimentação de venda, né, que eles ficaram com saldo zero aqui, essa movimentação que eles já tinham lucrado bastante em relação a também essa evolução ascendente do nosso índice anteriormente, eles ficaram praticamente agora no 0 a 0 no final desse contrato. Por quê? Porque quando o índice estava subindo muito, eles estavam vendendo e quando o índice aí caiu um pouco, eles já zeraram parte desse movimento e se a gente for olhar aqui pelo preço médio, ficaram praticamente no 0 a 0 nesse contrato aí, nesse movimento final, né, do contrato V que se encerrou no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha também nos contratos futuros do dólar. Olha que interessante, pessoal. Hoje a gente marcou nova mínima para o nosso contrato X do dólar. Mínima de base de fechamento 3.193,5. E eles estão o quê? Com uma ponta vendedora para o dólar futuro. No pregão de hoje e no pregão de terça-feira, eles tiveram uma ponta o quê? Compradora, bem leve. Só que ainda estão acumulando o quê? Ponta vendedora para esse contrato. Estão surfando toda essa onda aqui de desvalorização para a moeda americana no nosso mercado. A gente já tem aqui, desde aquele pico lá em 3.287, a gente já tem aí praticamente quase 100 pontos de desvalorização, ou seja, 10 centavos de queda para a moeda americana e eles atuando aí numa ponta vendedora no acúmulo desse contrato. Bom, vamos voltar lá para a gente comentar sobre aqueles nossos contratos de dólar e índice em base intradiária, pessoal. Primeira coisa que a gente vai comentar com vocês, que para esse contrato que se encerrou, eles tiveram aqui uma projeção de prejuízo em relação ao preço médio de 560 pontos no final do pregão de hoje. E olha que interessante como é que eles ficaram para o contrato novo. Pessoal, dá uma olhada. Uma projeção de lucro de 230 pontos. Inclusive deu aqui pouco mais de 2 milhões e 100. Então se a gente pegar aqui o contrato antigo, ó, 1 milhão de projeção de prejuízo. E no contrato novo, eles tiveram aí 2 milhões e 100 de projeção de lucro no nosso mercado no pregão de hoje. É isso que é expertise desse tipo de player que atua no nosso mercado. Bom, em relação ao dólar, a gente está comentando com vocês, já tem o segundo pregão que o movimento dele está bem pequeno, né? Realmente a gente não está vendo um fluxo bem mais alto. O que a gente conseguiu perceber hoje foi depois que eles inverteram essa ponta vendedora aqui, que eles ficaram bem mornos aqui nas 2 primeiras horas do pregão de hoje, eles inverteram para uma ponta compradora e depois eles inverteram novamente para uma ponta vendedora. Eles chegaram até a surfar aqui nessa parte da tarde, boa parte do movimento, só que não foi suficiente para quê? Para poder zerar essa projeção de prejuízo que eles tiveram em relação ao preço médio, porque na última hora do pregão eles estavam no lucro, só que eles inverteram aqui de 400 mil negativo para 400 mil positivo, tiveram aí pouco mais de 100 mil de projeção de prejuízo em base intradiária no dólar futuro. Pessoal, vamos comentar agora com vocês em relação aos nossos ativos. Hoje, no nosso giro que a gente fez à 1 da tarde, o que a gente estava tendo? No nosso mercado, eles estavam fazendo pressão de compra nas ações da Croton. Inclusive, continuaram nessa pressão de compra e o ativo que estava caindo aí um pouco mais de 1,5 no nosso mercado terminou com 2,2 de desvalorização aí ao final do pregão de hoje. E na ponta vendedora eles estavam atuando
como carro-chefe nas ações preferenciais de Vale, continuaram nessa mesma toada e o ativo realmente ficou bem agarrado nessa projeção aqui, que quando a gente fez o giro estava com uma queda de 2,7 e terminou com 2,6 aí de desvalorização no nosso mercado. E ao final do pregão, o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo mais ação ordinária, inclusive foi o carro-chefe de vendas hoje no nosso mercado, inclusive com uma desvalorização um pouco maior do que as ações preferenciais, e eles atuaram com uma ponta vendedora, eles já estavam vendedores no nosso giro e aumentaram essa proporção em mais de 50 milhões de reais até o final do pregão de hoje. Bom, em relação àquela projeção, pessoal, hoje eles perderam dinheiro, cerca de 100 mil reais, inclusive aquela posição de projeção de lucro em relação a posições que eles têm em ambiente comprador e vendedor praticamente não ocorreu, porque eles lucraram nessa ponta vendedora, muito em função também desse volume vendedor ser maior, só que a média de variação dos ativos que eles compraram foi um pouco maior, então eles tiveram aqui no nosso mercado à vista uma projeção de prejuízo de 100 mil reais no nosso mercado. No mercado de opções, pessoal, hoje foi o dia de praticamente show, só não deu um show que a gente vai comentar com vocês aí em relação ao Petrobras. Por quê? Tiveram lucro tanto em Petrobras quanto em Vale. Em Vale a gente já tinha feito no nosso giro, a gente já tinha percebido que eles estavam com um acúmulo vendedor, aumentaram, e no caso de Petrobras aumentaram um pouquinho aqui a ponta compradora até o final do pregão de hoje. Vamos olhar lá a evolução do nosso quadro? Olha que interessante, pessoal. Hoje na ponta compradora de Petrobras eles tiveram uma variação média de 16%, isso deu mais de 1,5 milhão aí no nosso mercado. E no caso de Vale, eles conseguiram lucrar inclusive nas duas pontas. Na ponta compradora, lucro médio de 2,52 e na ponta vendedora, eles tiveram um lucro bem mais expressivo de quase 15% aí no nosso mercado. Lembrando que a série K, a gente vai ter aí o término da série J no pregão de sexta-feira, né, para negociações e segunda-feira para exercício. Então eles já estão começando a negociar com maior ênfase essa série nova. Inclusive Petrobras hoje teve como carro-chefe uma opção série K aí para o nosso mercado. Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha lá, se inscreva no nosso canal e amanhã a gente volta lá a fazer o nosso giro do mercado por volta de 1h da tarde para que vocês saibam qual que é a pressão dominante de preço que eles fazem aí nos nossos ativos. Até amanhã, pessoal!